Olá, o Entre Linhas entrevista João Luiz Guimarães e Nelson Cruz, os grandes vencedores do Prêmio de Livro do Ano no Jabuti 2021. Saga Trisuinorana reconta a história dos três porquinhos, tendo como pano de fundo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. E o livro traz já no título uma homenagem ao autor de Sagarana, João Guimarães Rosa. O que é esse título? Parece um trava-língua, assim, mas na verdade eu estou até no título tentando reproduzir uma brincadeira, vamos dizer assim, que o próprio Rosa fazia. Ele era um cara cultíssimo, que falava muitas línguas e ele gostava de pegar palavras com etimologias diferentes, origens. Então, o próprio Sagarana, né, que é o livro famoso dele de contos, Saga vem do germânico, né, e Rana do tupi. Rana seria a semelhança de. Então, ao pé da letra, Sagarana é algo como uma saga, a semelhança de uma saga, uma narrativa heróica, uma narrativa... E eu pus um radical ali latino, né? Tri-suíno, que é bem óbvio, né? Três porcos. E aí eu fiz essa brincadeira, então. Ela começa como uma brincadeira, um exercício meramente literário. Eu estava fazendo uma pós, né, graduação no Instituto Vera Cruz, e a proposta era você fazer um texto, um reconto, né, o exercício daquele dia. E a partir de uma fábula tradicional. E aí eu tive essa ideia, eu falei, vou pegar alguém do cânone, assim, né, e ver como que seria usar esse sotaque, né, essa sintaxe. Sei lá, eu pensei Clarice Lispector, João Guimarães Rosa, quem que eu poderia fazer essa brincadeira? E o Guimarães me veio em primeiro lugar porque eu lembrei que ele próprio já fez isso. Essa magia, né, que o João propôs, né, ela passa e ela atravessa tudo que existe em Minas em termos de história, em termos de imagem, né? Principalmente que tem aí a relação com a escrita de João Guimarães Rosa, né? Você ainda acrescenta, junto com o Nelson Cruz, uma outra história que, enfim, está misturada com as outras, constituindo uma só, que é uma história muito contemporânea, que é o trauma para todos nós desse desastre ambiental e humano que foi o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana. Né? O impacto de Brumadinho estava muito forte em mim. Aquelas imagens, né? Mariana a gente viu mais o que aconteceu depois, né? Com o Rio Doce, Brumadinho a gente viu a coisa acontecendo em tempo real, né? E aquele mar de lama, né? Aquela onda de lama que se repetia eternamente na internet, onde você olhava no noticiário. Eu fiquei muito impactado com aquilo, então eu pensei, isso atravessa o lobo, né? Isso soterra o lobo, né? Esse objeto que a gente, simbolicamente, a gente projeta todos os medos, né, da infância, essa figura do lobo, né? Essa lama, ela superou o lobo. Né? Essa foi a sensação que eu tive. Bento Rodrigues fica a 115 quilômetros da minha casa e Brumadinho fica a 70. Então, assim, o impacto na gente foi muito forte, sabe? Então, essas imagens, né, assim, ficaram na minha cabeça durante muito tempo. Quer dizer, quem mora aqui em Minas sabe o risco que vive, sabe? Porque o estado está recheado de mineradoras e de barragens. No livro ilustrado, você tem dois textos, né? Você tem o texto propriamente dito e as imagens que são um texto também, né? Imagético. Eu sempre procurei levar para o público jovem aquilo que me formou, aquilo que me deu uma força na vida, que foi a literatura. Isso me deu uma força imagética muito interessante, porque na medida em que eu lia, né, eu procurava encontrar imagens nos textos desses escritores. Ele é um livro que tem uma conclusão bastante pessimista, de denúncia, eu diria até, né? Como é que foi lidar com isto, tendo em vista o público para o qual vocês criaram o livro? Nesse sentido, esse livro realmente ele está muito fronteiriço, né? Ele não é exatamente um livro infantil, não é um livro só para...
ele é essa coisa meio indefinida. E aí que eu acho que entra o papel de um editor, tipo o Zeco Montes, da Osé Editora, uma editora independente, pequena, que consegue, assim, ousar, né, de certa forma, né, fazer as coisas. Ele foi fundamental nesse sentido de juntar o Nelson também. Ele teve o texto na mão e ele que teve a ideia de trazer o Nelson. E eu acho que foi um casamento muito potente, né? Eu quero que, apesar da expectativa, né, sombria da história, eu quero que o olhar do leitor se divirta. As cores que eu uso, as texturas que eu uso, o movimento do desenho, né, entendeu? As perspectivas, eu quero que a pessoa se divirta com o meu livro. Vai chegando o Natal e se tudo der certo nesse exato momento você está preparando a sua ceia e talvez se reencontrando os parentes que você não encontra faz muito tempo por causa da pandemia. Mas enquanto você vai preparando tudo, anota aí algumas sugestões de leitura que combinam muito com essa época do ano. Por exemplo, esse livro aqui você já deve ter ouvido falar, nem que seja por causa das adaptações. Esse é o maior clássico das histórias de Natal de todos os tempos. Eu tô falando de Uma Canção de Natal, do inglês Charles Dickens, que conta a história de um homem de coração gelado, que ainda por cima detesta a noite de Natal e tudo que tem a ver com ela. Só que numa exata noite de Natal, ele recebe a visita de 3 fantasmas. Os fantasmas do Natal passado, presente e futuro, que vão ensinar uma lição pro Scrooge, que ele nunca mais vai esquecer. Essa é uma história que as crianças adoram e os adultos adoram conhecer junto com elas. Agora, tem uma outra história de Natal que também é um clássico nessa época do ano e que traz aquela velha fórmula infalível das histórias de detetive. Um homem muito rico chama toda a família para uma noite de Natal e depois de revelar todas as coisas que ele colocou no testamento, causando assim indignação de todos os parentes, ele é encontrado morto logo depois da ceia de Natal. É um caso que somente o detetive Hercule Poirot pode decidir. É o Natal de Hercule Poirot, da Agatha Christie, um clássico de detetives. Segue o formato infalível das histórias da Agatha Christie que a gente adora. Eu, pelo menos, sou fã, sou capaz de ler um livrinho desses a cada 2 dias. Agora, para os leitores mais preparados, mais amadurecidos e mais críticos, essa época do ano talvez seja a inspiração ideal para ler um dos livros mais polêmicos da obra de José Saramago, o único escritor de língua portuguesa que já venceu um prêmio Nobel de Literatura. O Evangelho segundo Jesus Cristo foi publicado em 1991, quando José Saramago já era um escritor maduro, com uma visão muito crítica, muito cáustica e muito lúcida do mundo. Ele, que não professava religião nenhuma, recontou com suas próprias palavras a trajetória de Jesus Cristo segundo a tradição cristã dos evangelhos. É uma leitura que talvez não vá agradar a todo mundo, mas que sem dúvida nenhuma tem o potencial de revelar grandes coisas a respeito da nossa tradição, da nossa forma de pensar e do que o Natal representa para nossa cultura. É uma leitura que transformou a minha vida, mas é preciso estar preparado para ela, porque pode ser que ela não corresponda à sua fé. Se é que você tem alguma fé. Tendo ou não tendo, eu desejo a você uma excelente noite de Natal ao lado das pessoas mais importantes para você e também um ótimo ano novo. A gente se vê no próximo vídeo, no nosso próximo encontro aqui no Entre Linhas. Até mais! Depois do intervalo, o jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo explica por que a literatura russa tem tantos adeptos no Brasil. O Entre Linhas volta já.
Crime e Castigo, de Dostoiévski, Ana Karenina, de Tolstói, Almas Mortas, de Gogol, Eugênio Onegin, de Pushkin, são algumas das obras mais importantes da literatura russa que conquistaram leitores em diversos países e também no Brasil. O Entre Linhas conversou com o jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo, autor de Como Ler os Russos, sobre o fascínio que esses escritores exercem. Eu queria fazer uma pergunta sobre o seu livro, Como Ler os Russos, onde você escreve no prefácio que, se é possível escrever um livro chamado Como Ler os Russos, é porque a pergunta por que ler os russos já está respondida de antemão. Ou seja, a literatura russa é super lida no Brasil. Por quê? Os países são tão distantes, as culturas são distantes e tem muito pouco russo no Brasil. Até se você pegar num estante qualquer, como a minha, for olhar os sobrenomes de quem traduz literatura russa, quase nenhum sobrenome é eslavo. A gente pode talvez buscar essa resposta, talvez no que o Robert Schwartz fala em seus ensaios, que você tem dois países que são muito grandes, periféricos, e que durante muito tempo tiveram sob regime servil de trabalho, né? Então daria condições históricas um pouco similares, é o que permite que o Brasil não só leia os russos há tanto tempo, mas se leia os russos também. A gente se identifica muito com os russos. A literatura russa simplesmente o máximo, não é um ou outro escritor, é justamente esse sistema fechado e que é muito autorreferencial também. Acho que isso faz com que os russos sejam viciantes. A literatura russa fala muito de si mesma, os escritores dialogam entre si. Então quando você lê o primeiro, normalmente Dostoiévski, depois você lê o segundo, o terceiro, começa a perceber as inter-relações, as fichas caem cada vez mais. Na literatura universal, Dostoiévski é o escritor russo mais conhecido fora da Rússia. Eu acho que o único país que o escritor russo mais conhecido não é o Dostoiévski como mais importante, é a própria Rússia, porque lá é Pushkin de 1 a 9, e aí a partir do 10 a gente começa a discutir. A literatura russa, toda a literatura russa que a gente lê no Brasil hoje, ela foi escrita sob censura. Talvez só os escritores mais recentes a gente possa dizer que não, né? Então, e a gente está falando de um país que não tinha sociedade civil, até 1905 não tinha partido político, não é que não tinha oposição, não tinha partido político. Então o que acontecia é que as grandes discussões da sociedade, que em sociedades ocidentais aconteciam em outros ramos, elas eram meio que interditadas, eram todas carreadas para dentro da literatura. Então Dostoiévski, mas não só ele, você pega os livros do Tolstói, também são um pouco isso. São essas coisas que o Flaubert, os franceses olharam e falaram, mas como esse cara está filosofando? Isso não se faz em literatura, mas na Rússia se fazia, e é o que dá a unicidade dessa coisa. Então foi dito na Rússia, isso eu acho que vale muito para Dostoiévski, que as pessoas iam atrás dos escritores, acho que a Marina Tsvetanova que diz isso. O leitor vai atrás do escritor na Rússia como vão um povo atrás do profeta. Hibisco Roxo, da Chimamanda, e a história é uma ficção, e é a história de uma menina, ela é adolescente, e a família dela é muito católica, eles moram na Nigéria, então é o desenrolar dessa vida de você ter uma cultura colonizada, mas ter uma outra cultura da sua família nesse país. E ela vive sob um regime bem restrito, assim, católico. Eu gosto muito da autora, ela já escreveu algumas cartilhas feministas, então eu já conhecia ela por essas cartilhas, que a Djamila Ribeiro recomendou, aí eu fui atrás. E uma amiga minha já tinha lido esse livro, tinha lá na estante de casa, e eu acabei agora de estudar para a prova, então eu tava, vou ler alguma coisa que seja mais ficcional e tal. Eu gosto, tenho o hábito de pegar uns livros mais de ficção, e tava lá em casa, eu peguei. Eu gosto dos livros do Harry Potter, é o que eu li recentemente, eu tô no terceiro livro. O Harry Potter e a Pedra Filosofal me marcou bastante. Eu acabei de ler o livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, da Djamila Ribeiro.
que é um livro maravilhoso, fala sobre o feminismo além do feminismo elitista. E eu sou feminista e eu acho muito bacana a gente ir além do nosso ponto de vista, entender o ponto de vista de outras mulheres, principalmente as mulheres negras. Eu acho um livro muito bacana para quem está começando a entender sobre o feminismo. Em 2021, o período do regime militar inspirou alguns dos melhores ficcionistas da literatura brasileira contemporânea. O tão aguardado novo romance de Marçal Aquino foi finalmente lançado. Baixo Esplendor narra de forma eletrizante a história de um agente de polícia infiltrado num bando de contrabandistas na época mais opressiva da ditadura. Anos de Chumbo e Outros Contos, de Chico Buarque, traz, já no título, uma referência ao período. O livro flagra as pequenas barbáries cotidianas e marca a estreia, na narrativa curta, de um autor hoje tão reconhecido na literatura quanto na música. Meus olhos molhados, insanos, dezembros. Mas quando eu me lembro, são anos dourados. O tema ressurge ainda em Degeneração, de Fernando Bonassi. Como em seus romances anteriores, Subúrbio e Luxúria, Bonassi provoca náusea no leitor, que, no entanto, não consegue largar essa narrativa que se passa em um único dia, no qual o protagonista descreve a cremação de seu pai, um repulsivo colaborador dos aparelhos de repressão da ditadura. 2021 também marcou a publicação de Copo Vazio, romance de estreia de Natália Timmerman, saudado pela crítica como uma das revelações do ano. A narrativa renova o tema da fragmentação da subjetividade feminina, fazendo dos deslocamentos no tempo e no espaço um eco de vivências contemporâneas igualmente fragmentadas. E na poesia brasileira, o livro Robinson Crusoe e seus amigos, de Leonardo Gandolfi, se destacou ao misturar o simples ao complexo. Os poemas de Gandolfi se apropriam de textos da tradição literária e musical, mesclando o infantil e o erudito, o filosófico e o popular, para fazer dessas referências ecléticas a expressão intensa e muito autoral de momentos de perplexidade e alegria. E para fechar o Entre Linhas de hoje, o quadro Memória apresenta trechos de conversa com a escritora Nélida Pinhon no Roda Viva. Autora de romances, livros de contos e de crônicas traduzidos em mais de 30 países, Nélida Pinhon foi a primeira mulher em 100 anos a presidir a Academia Brasileira de Letras em 96 e, no ano seguinte, concedeu essa entrevista ao programa da TV Cultura. Até a semana que vem. Eu acho que a maior discriminação sofrida por uma escritora mulher é quando lhe atribuem uma linguagem chamada feminina. A literatura representa a vida. Ela trata de retratar essa vida que nós fabricamos todos os dias. O amor que eu tenho pela academia confunde-se com o amor que eu tenho pelo Brasil. A primeira mulher a assumir a presidência de uma academia de letras é brasileira. E foi eleita com festa, mas não recebeu os mesmos aplausos quando, em 61, publicou seu primeiro romance, O Guia Mapa, de Gabriel Arcanjo. Nélida Pinhon chegou ao mundo literário com fome de linguagem, de novidade, de experimentação. Foi logo vista como escritora difícil. Depois, com 14 livros publicados, seria lida em 25 países e passaria a viajar a maior parte do tempo, ensinando em toda parte do mundo. O novo cargo na academia, além de interromper o nomadismo, faz esquecer completamente o preconceito, a desconfiança que Nélida sofreu no começo de sua carreira. Acredita-se sempre, primeiro, que será o seu primeiro livro e talvez o último. Que ela é uma diletante, uma amadora, que ela realmente não veio para ficar, para fabricar, para produzir uma obra séria, uma obra realmente que pretenda interpretar a realidade do país, até tentando subverter normas. Nélida Pinhon ousou abordar todos os temas e de todas as formas.
Incorporou mitos, histórias bíblicas, passado e presente. Falou de paixão e feminilidade, do eu e do outro, de um e de todos, e sempre com a linguagem em estado de fúria, buscando no caos a verdade, a perfeição. A minha preocupação fundamental, penso eu, é buscar a verdade do texto. Nascida no Rio de Janeiro em 1937, Nélida é uma mulher de duas culturas. De um lado, a origem espanhola, galega, 5.000 anos de história. Do outro, o destino americano, brasileiro, a riqueza do imaginário. Daí a criação de uma literatura ao mesmo tempo da imaginação e da memória. Porque cada dia eu acredito mais que a história que você, como escritor, conta é a história que existia antes de você contar. A obsessão pelas raízes da cultura americana levou Nélida Pinhon a realizar outra façanha histórica. Ela foi a primeira mulher e a primeira escritora de língua portuguesa a ganhar o prêmio Juan Rulfo, o mais importante da América Latina. A República dos Sonhos, sua obra favorita, é um bom exemplo dessa vontade de revelar a alma brasileira. Essa alma assim escondida, recôndita. E dessa reflexão sobre a narrativa e a língua portuguesa. Essa língua de 500 anos, uma língua morena, uma língua africana, que tanto impressionaram os leitores de Nélida Pinhon. A reflexão é um ato político, diz a escritora, que também participou das lutas pela liberdade no Brasil. E sua confiança no país tem como apoio Machado de Assis, o fundador da Academia Brasileira de Letras e sua grande paixão literária. Eu costumo dizer, brincando, que se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Não temos pretexto e justificativo para qualquer fracasso. Machado de Assis e Cervantes, Europa e América, a história o faz de conta. Nélida Pinhon, corpo, memória e poesia de mulher. Qual é o elo de ligação que você faz entre as suas figuras mitológicas galegas, eu estou me referindo a Tebas do meu coração, e as suas figuras mitológicas brasileiras, agora estou me referindo à Doce Canção de Caetana. Que elo, como você trabalha com esta... porque é muito belo isto, as figuras mitológicas galegas e as figuras mitológicas brasileiras, que você lida com elas dentro desses dois livros seus, principalmente, Tebas do meu coração e A Doce Canção de Caetano. Lígia, eu sou, evidentemente, uma mulher de duas culturas, como foi bem observado aqui. Portanto, eu sou filha de duplo imaginário. E eu, quando eu tinha 10 anos, eu fui levada para a Galícia, né? Eu andava, eu levava o gado, as ovelhas ao monte. É muito importante. Né? Exato, eu ia. Então eu falei galego com 10 anos, eu falei o castelhano com 10 anos, portanto eu falei o português do século XII. Eu naveguei pelos rumos, os riachos da língua portuguesa desde menina. Então eu escutava aqueles velhinhos, que criança é uma coisa muito cruel, né? Envelhece todo mundo, vai ver, não eram tão velhos e eu imaginava que eles eram velhinhos. Eu me embebi do espírito narrativo, como se fossem aedos modernos, os aedos galegos. E também, aqui pelo Brasil, eu escutava as histórias, as narrativas prorrogáveis, que não terminavam nunca. Então eu pude colher essa expressão cultural da Galícia e do Brasil e fundi-las. Você, quando nasce, você pode ter uma coisa, é a imaginação. O imaginário é que é extraordinário, é um legado natural do homem. Quando você nasce com a língua, com o sentimento da língua e com a cultura da tua língua, da tua gente, do feijão, da comida. Esse que é o verdadeiro imaginário. Então, eu tive esse duplo imaginário, porque na minha casa eu comia polvo. Eu vivo dizendo isso. Uma menina que, pequenininha, comia polvo, esse animal estranho, né? Que rasteja no fundo do mar com polvo com 8 pernas. Eu gostava, como brasileiro, gostava de feijão. Eu comia feijão e comia polvo. Quer dizer, você acha, a minha cabecinha, você não acha que essa cabeça minha tem que ser uma cabeça que também faz jus ao polvo? Claro, os tentáculos da narrativa.